Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Mais uma vez, com a graça de Deus, temos a oportunidade de expor a palavra do Senhor e crescermos juntos espiritualmente. Eu espero que você e a sua família estejam bem. E antes de nós lermos o texto bíblico que nós vamos estudar nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que nós iniciamos domingo passado a comemoração dos 30 anos de organização da Sexta Igreja. Eu quero convidar você e a sua família para estarem conosco presencialmente aos domingos às 17 horas. Nós somos uma igreja com boas recordações, uma igreja que ao longo dos anos alcançou vários projetos, alcançou vários sonhos. E nós temos ainda muitas coisas pela frente, temos a oportunidade de crer naquilo que Deus tem preparado para a vida desta amada igreja. Então, todo domingo do mês de junho, às 17 horas, nós estaremos comemorando o 30º aniversário da Sexta Igreja. Abra a sua Bíblia agora ou acompanhe comigo aí a leitura que vai aparecer no seu vídeo da carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4 e eu convido você a acompanhar comigo a leitura de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, que nos diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós que jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Meus irmãos, no nosso último encontro, nós falamos sobre a maledicência do coração. Nos versículos 11 e 12, Tiago nos ensina que nós estamos vivendo uma batalha uns com os outros. Infelizmente, há muitas pessoas que não tomam cuidado com falar, que não prestam atenção naquilo que sai da boca e tem machucado muitas pessoas com palavras duras, com palavras que têm trazido angústia e tristeza. E Tiago aqui ele vai fazer então um alerta nos versículos 11 e 12 do capítulo 4. Ele vai falar sobre essa batalha que muitas pessoas estão enfrentando umas com as outras. Essa batalha que denigre, essa batalha que machuca o coração do outro, que fere as pessoas. E Tiago vai condenar esse tipo de comportamento. E no estudo anterior nós falamos sobre a necessidade que nós temos como discípulos de Jesus de não sairmos julgando uns aos outros, não querendo ser juiz da vida uns dos outros e nem mesmo passando para frente aquilo que nós não sabemos se é verdade ou não. Então, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, nós precisamos tomar muito cuidado para não ferir e machucar as pessoas que convivem conosco. E a partir do versículo 13, Tiago vai falar a respeito de uma outra batalha. Se nos versos 11 e 12, Tiago falou de uma batalha contra o próximo, contra o semelhante, agora nos versos 13 a 17 do capítulo 4, Tiago vai falar de uma batalha interior. Essa batalha que nós enfrentamos, essa batalha que muitas vezes surge dentro de nós e que precisamos tomar muito cuidado. Não podemos permitir que essa batalha venha dominar a nossa vida. E qual que é essa batalha que Tiago vai se referir a partir do versículo 13? Tiago vai falar sobre a questão da presunção. Esse é um outro pecado
que nós precisamos fugir dele. Não podemos viver uma vida onde a presunção seja o centro, onde nós achamos que tudo aquilo que nós fazemos, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos são as melhores coisas para a nossa vida. Não é assim. Nós sabemos que quem governa a nossa vida é Deus. Os projetos que muitas vezes nós conquistamos, adquirimos, são todos enviados por Deus, abençoados por Deus. Então a presunção não pode ser uma marca na vida do discípulo de Jesus. Nós precisamos fugir desse orgulho, dessa soberba, de muitas vezes achar que nós conseguimos controlar a nossa própria vida, a nossa própria história. E Tiago, a partir do versículo 13, ele vai então condenar esse comportamento da presunção. Tiago vai dizer que nós devemos fazer sonhos e planos de acordo com a vontade de Deus. Precisamos entender que a nossa vida é e sempre será controlada pelo Deus soberano. A nossa vida não está no controle das nossas mãos. Há muitas coisas que eu e você conquistamos ao longo da vida que não vêm pela força do nosso braço, mas que vêm através da bênção de Deus sobre nós. E Tiago, então, aqui nos versos 13 a 17, ele vai falar, então, sobre essa necessidade que nós temos de planejar a nossa vida e colocar todos os nossos planos e projetos na presença do Senhor, uma vez que a resposta vem dos lábios do Senhor, não é mesmo? As respostas para a nossa vida, os nossos sonhos, nossos projetos, eles acontecem, eles são realizados de acordo com a vontade soberana do Deus que nós amamos. E é importante nós lembrarmos, ao iniciarmos aqui o estudo do versículo 13 do capítulo 4, de que o homem ele pode fazer planos. O homem foi chamado para fazer planos. Lá em Provérbios há um texto muito conhecido, dizendo que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então nós já recebemos um sinal verde da parte de Deus para realizarmos os nossos planos. Nós podemos sonhar, nós podemos ir atrás de alguns planos, mas nós precisamos entender que a resposta desses planos, as respostas para esses sonhos, só virão de acordo com a vontade de Deus. Então não há nada de errado você sonhar. O errado é você sonhar e não colocar diante da presença de Deus. Não pedir a Deus para que governe e dirija esse sonho ou esse plano que você está trazendo para a presença dele. Então muitas vezes as pessoas planejam, as pessoas sonham, mas estão errando ao colocar Deus em segundo plano. Os sonhos estão em primeiro lugar da vida. Os projetos estão em primeiro lugar da vida. Enquanto Deus deveria ser o primeiro lugar da vida. Então você que está me assistindo, me ouvindo nesse momento, você pode planejar, mas não se esqueça de colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Deus precisa ser o centro da sua existência. Os planos não podem sobressair diante de Deus. Os seus sonhos não podem estar acima de Deus. E que no nome de Jesus, que você consiga entender isso e colocar Deus sempre em primeiro lugar da sua história, da sua vida. Ignorar a Deus é o mesmo que demonstrar arrogância ao difamar o seu irmão. Nos versículos anteriores, versículos 11 e 12, que nós vimos na semana passada, Tiago fala sobre essa questão da difamação, de você falar mal do seu irmão, do seu próximo. E Tiago condena esse comportamento. Mas para Tiago, ignorar a Deus, conforme aqui a partir do versículo 13, é o mesmo que demonstrar arrogância diante do nosso irmão. Então Tiago aqui, ele equipara, ele coloca no mesmo patamar o falar mal do irmão e o planejar sem levar Deus em consideração. Muitos querem sonhar, mas se esquecem de Deus. Muitos querem planejar a vida, mas esquecem que Deus precisa ocupar o primeiro lugar. E nós temos observado nessa pandemia
que tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo tão difícil, de certa forma, é Deus atacando os projetos dos homens. É Deus usando essa pandemia para mostrar para o ser humano que ele é frágil, que ele necessita da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia. O ser humano sem Deus, ele está propenso ao fracasso, ele está apto à queda, à ruína, à destruição. E essa pandemia, ela tem servido então para que nós possamos lembrar que a nossa vida é como neblina, que nós estamos aqui de passagem nesse mundo, que a nossa vida aqui é transitória e que nós precisamos entender que a vida sem Deus, ela é um fracasso. Os planos sem a bênção de Deus, eles estão sujeitos à ruína, à destruição. E eu espero que essa pandemia nos ajude a entender isso, que os nossos sonhos, os projetos da vida precisam ter a bênção de Deus. Essa pandemia deixou muito claro que os sonhos, os projetos que muitos estavam correndo atrás, eles infelizmente não puderam ser executados, não puderam ser realizados, porque essa pandemia tirou o controle da vida das mãos dos homens. E essa pandemia tem deixado claro que planejar, sonhar, sem levar Deus em consideração, de fato um anúncio de tragédia e de fracasso. E no versículo 13, Tiago nos diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tiago aqui nos ensina que a presunção afeta a questão do planejamento, do tempo e da agenda. Olha só o que Tiago diz no versículo 13, hoje ou amanhã. Então a presunção afeta o tempo. Iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. A presunção também afeta a agenda e o planejamento. E Tiago deixa aqui muito claro que algumas pessoas ao longo da vida querem planejar a sua própria história, querem planejar o seu próprio tempo, querem administrar a sua própria agenda sem levar Deus em conta. E a secularização dos nossos dias tem mostrado isso para nós. Vivemos num mundo totalmente secularizado, que não leva Deus em conta, que não procura as coisas de Deus, não procura em primeiro lugar a palavra de Deus. E nós estamos lutando contra essa secularização atual. E a presunção é uma das marcas desse mundo secularizado. Que no nome de Jesus, que nós venhamos fugir dessa presunção, que a secularização não seja uma marca na nossa vida, na nossa caminhada, mas que o evangelho da graça, que a confiança em Deus, que a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas, seja de fato aquilo que venha reger a nossa caminhada e a nossa vida. Mas a presunção também afeta a questão das habilidades. Olha o que Tiago diz no finalzinho do versículo 13, e negociaremos e teremos lucros. Olha a certeza de uma pessoa presunçosa. Ela acha que aquilo que ela vai fazer vai dar resultados. Ela está planejando, ela não está levando Deus em consideração, mas na sua mente, aquilo que ela vai fazer será realizado, vai acontecer, custe o que custar. Muitas pessoas têm usado esse tipo de pronunciamento, né, dizendo eu vou fazer, custe o que custar. E nós sabemos que não é bem assim, né? Nós vivemos uma vida frágil, Deus está no controle e não tem como nós planejarmos a vida sem levar o nosso Deus em consideração. E quem somos nós para confiarmos em nós mesmos? Quem somos nós para confiarmos em nossas próprias habilidades? Você pode confiar em si mesmo? Você pode confiar na força do seu braço? Você pode confiar na sua agenda, no seu planejamento? Certamente não.
e essa pandemia tem deixado muito claro isso para você e para mim. Nós não somos capazes de controlar a nossa própria agenda. E lá em Atos, capítulo 17, versículo 28, nos diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Você só pode viver, mover e existir através da bênção de Deus, através do cuidado de Deus. Não existe outra forma para você viver, se mover e existir. Lá em Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, nos diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A palavra de Deus nos convida a nos gloriarmos na presença de Deus. Então não se glorie na sua sabedoria, naquilo que você já viveu, e nem se glorie na força do seu braço, e não se glorie nas suas próprias riquezas. Nós sabemos que a nossa vida, ela é uma vida breve, passageira, e sendo assim, nós não podemos nos gloriar naquilo que nós temos, naquilo que nós adquirimos. Não podemos nos gloriar nas nossas capacidades, porque uma hora essa capacidade ela é visível na nossa vida, ela está presente em nós, mas pode acontecer que em breve essa capacidade ou essa força não estarão mais presentes na nossa vida. E como que nós então podemos nos proteger da presunção? Como vencer essa presunção que ameaça o nosso coração? Como viver uma vida humilde na presença de Deus e na presença dos homens? O que fazer para vencermos essa presunção, essa marca do mundanismo, desse mundo secularizado que quer invadir o nosso coração e tomar conta da nossa alma? Em primeiro lugar, para vencermos e nos proteger dessa presunção, nós devemos ter consciência da nossa ignorância. Olha o que Tiago nos diz no versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nós não conhecemos o dia de amanhã, nós não temos acesso ao futuro, nós não conseguimos enxergar na curva. O ser humano ele consegue ver apenas aquilo que está diante dele. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nesse momento de pandemia, as pessoas estão tentando se proteger e se guardar do dia de amanhã. Mas nós sabemos que não é possível a gente se proteger de algo que nós não conhecemos, de algo que nós não temos o controle. Então que no nome de Jesus, que você possa entender e que você tenha essa consciência de que nós somos pequenos, que nós somos frágeis e que nós não temos acesso ao dia de amanhã. Nós não conhecemos o futuro. O interessante é quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 12, quando Jesus conta a parábola do homem rico. Aquele homem rico, grande produtor, agricultor, ele então decide construir vários celeiros maiores e ele diz: eu vou fazer alguns celeiros maiores e eu vou então poder comer, beber, eu vou me regalar diante desta vida. E ele precisa então ouvir: homem tolo, homem insensato, hoje mesmo lhe pedirão a tua alma. E de fato essa parábola nos ensina muitas coisas, porque essa presunção ela nos cega, essa presunção nos leva a achar que nós temos o domínio e o controle de todas as coisas. Mas pensar assim é ser tolo, não é ser sábio segundo a palavra de Deus. Então que nós venhamos deixar a tolice de lado e que possamos buscar a sabedoria em Deus. Em segundo lugar, como que nós podemos proteger da presunção? Tendo consciência da nossa fragilidade. Em primeiro lugar, você precisa ter consciência da sua ignorância. Você não conhece o dia de amanhã. Em segundo lugar, nós precisamos ter consciência da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Olha o que Tiago diz no versículo 14, que é a vossa vida,
sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nós somos frágeis. A pandemia, esse vírus Covid-19, tem mostrado para nós o quanto o ser humano é frágil. Um vírus imperceptível ao olho humano, um vírus totalmente desconhecido, tem ceifado a vida de centenas e milhares de pessoas. E a nossa vida, ela é frágil. E é por isso que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Sem Deus, não há vida para mim, não há vida para você. Sem Deus, não há projetos que podem dar certo. Sem Deus, não há planos que podem vingar, que podem ser executados para o nosso próprio bem, para o nosso próprio prazer. Então que você possa confiar nessa certeza de que a sua vida sem Deus, ela é uma vida totalmente vazia, sem sentido. Somos frágeis e precisamos da graça, da bênção de Deus sobre nós. Em terceiro lugar, para que nós venhamos proteger da presunção, precisamos ter consciência da nossa total dependência de Deus. Olha o que Tiago diz no versículo 15. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Essa é a consciência que um discípulo de Jesus precisa ter ao longo da sua caminhada. Nós precisamos ter essa dependência de Deus. Precisamos compreender que somos totalmente dependentes do Senhor. E essa é a expressão que nós devemos usar no nosso dia a dia. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Então, antes de você afirmar, antes de você declarar algo que você vai fazer ou que vai acontecer na sua vida, use sempre essa expressão: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu vou trabalhar amanhã. Se o Senhor quiser, amanhã eu estarei à disposição para ajudar o meu irmão, a minha irmã. Se o Senhor quiser, amanhã eu vou cumprir as necessidades, as minhas responsabilidades. Essa é a expressão que precisamos usar ao longo da nossa caminhada. Não deixe de usar essa expressão. Antes de você declarar que vai fazer algo, que algo vai dar certo na sua vida, use essas palavras. Se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Que possamos sempre declarar a nossa total dependência de Deus. No versículo 16, Tiago continua: agora, entretanto, vós que jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. A palavra jactância significa arrogância. E Tiago está deixando muito claro aqui para nós que toda arrogância, ela é maligna. Ou seja, ela não procede de Deus. Não permita, meu irmão e minha irmã, que a arrogância tome conta do seu coração. Não viva de forma arrogante, mas seja humilde na presença de Deus. Siga os passos de Jesus, que se esvaziou de toda a sua glória, que se tornou homem, se tornou servo e se humilhou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que a nossa humildade seja a humildade no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no verso 17, Tiago termina: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você que conhece a palavra de Deus, hoje você que já ouviu da palavra de Deus, você não tem mais desculpas. Não tem como você escapar. Você agora está consciente da palavra de Deus. Você sabe o que é certo e o que é errado. E se você não fizer aquilo que você precisa fazer, você estará pecando, como diz Tiago aqui no versículo 17. Que no nome de Jesus, você que sabe o que deve fazer, você que sabe qual é a verdade, você que sabe qual é o caminho que precisa seguir, cumpre a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Não haja de forma contrária, não peque,
não desobedece ao Senhor, mas seja um discípulo obediente, um discípulo que segue os preceitos do seu mestre e que anda na presença dele com todo prazer, sempre glorificando o seu nome. Que Deus nos abençoe, que a nossa vida seja protegida, guardada dessa presunção. E nós aprendemos aqui nessa noite que podemos vencer a presunção tendo consciência da nossa ignorância, tendo consciência da nossa fragilidade e tendo consciência da nossa total dependência de Deus. Não existe outro caminho, outra forma para eu e você vencermos essa arrogância que muitas vezes assedia o nosso coração. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe conceda graça e que você seja um discípulo que acerte, um discípulo que alcance o alvo do seu mestre, um discípulo que seja obediente para a glória de Deus. Vamos orar, vamos encerrar o nosso estudo bíblico dessa noite, lembrando que na próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos juntos mais uma vez. Então ore comigo, peça a Deus para guardar o meu e o seu coração. Querido Deus, nós te louvamos porque Tu és o Deus que ensina ao nosso coração o caminho certo, o caminho que devemos trilhar, que devemos seguir. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer a Tua palavra, a seguirmos a Tua direção. Abençoe meus irmãos que estão acompanhando, ó Deus, mais esse estudo bíblico, que o Senhor dê a eles a graça, a misericórdia, para que eles consigam vencer a presunção, para que eles tenham, ó Deus, a cada dia certeza, convicção de que sem o Senhor nada podem fazer e que nós somos frágeis diante dos Teus olhos. Ajuda-nos, ó Deus, a termos essa compreensão de nós mesmos, que nós venhamos a cada dia descobrir quem nós somos. Somos frágeis, somos pequenos e necessitamos, ó Deus, totalmente da Tua graça, da Tua bênção sobre a nossa vida. Guarda, Deus, a Tua igreja, abençoe o Teu povo e que nós possamos crescer a cada dia como discípulos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançarmos a maturidade cristã. Ajuda-nos a vivermos a vida extraordinária que o Senhor tem para nós. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida. Se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos juntos mais uma vez. Tenham todos uma excelente noite e até logo.